Agora sim, último bloco do Visão Técnica, com som e tudo. Hoje, dia 29 de julho de 2016, temos no estúdio da Infomoney Danilo Zanini, da XP Investimentos. Nos dois blocos anteriores já falou de Bovespa, de dólar, de blue chips. O cenário está buscando uma correção, mas o Ibovespa ainda tem alta, tem espaço para buscar os 61 mil pontos. A gente fala de correção porque a gente está 7 semanas consecutivas subindo, então seria muito saudável uma correção, seja de lado, seja para baixo. Mas Ibovespa continua com uma bela cara de alta e o alvo que o Danilo traçou é de 61 mil pontos. Nesse terceiro bloco, vamos olhar para 6 ações não convencionais que o Danilo vai dar a compra. Algumas são blue chips, mas não foge do time Petro Vale Bancos, e tem algumas também bem small caps, que estão bem longe de fazer parte do Ibovespa. Bom, Danilo, começar com a JBS, a primeira da lista aí. Vamos lá. Então, só para ir rapidamente, a gente falou da saída do Reino Unido da União Europeia, então a gente pode ter empresas ligadas à exportação, principalmente de alimentos, como JBS e Minerva, que podem se beneficiar. Tá? Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro ativo que a gente separou para vocês é JBS. O gráfico diário da JBS é um papel interessante na qual ele desenvolve uma movimentação positiva, que a gente tem aqui um pivô de alta, inclusive hoje ele me rompe a cabeça do pivô. Logicamente que temos a média de 200 aqui acima, porém da maneira que está estruturado, abre espaço para o ativo ter uma movimentação direcional em busca aqui dessa resistência na casa de R$ 13,00, R$ 12,90. Então a gente está falando de um upside do papel aí na casa de 17%. Rapidamente aqui, o gráfico semanal não está muito claro, tá? Mas a gente tem aqui um possível ombro, cabeça e um ombro, que é um padrão de reversão. Então a gente tem também aqui o rompimento dessa linha de pescoço. Então atentos que está bem atrativo. Legal. Posso emendar já o próximo, Já que é a BIF, que é do mesmo setor? Então BIF 3, Minerva, tá? Minerva é um papel em que me chama a atenção pelo diário, tá? Notem que o diário de Minerva, a gente tem aqui uma linha de tendência de baixa, que ela ficou para trás, perceba que ela subiu e olha como é importante a gente ter um processo de correção. Então o ativo ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões consolidados. E notem que a média de 21 já está apontando para cima. Então a superação desses R$ 9,75 sinaliza uma alta do papel, um pivô de alta e a reversão dessa tendência de baixa para uma tendência de alta. Quais seriam os alvos? Eu vejo um alvo aqui do ativo pelo menos na casa de R$ 10,50. Para um outro prazo, média de 200 na casa de R$ 11,00. Estamos falando de um upside de 7%, depois um upside na casa de 15% a 14%. Tá certo? Legal. Então esses são os dois papéis do setor de carnes, tá? Setor de alimentos. Vamos dar uma olhada nas duas do setor financeiro, então. Estou vendo aí Cielo e BB Seguridade. Vamos lá. Começar aqui então por Cielo, tá? Cielo. Notem, pessoal, que a puxada do Ibov afetou, porém, não de uma maneira tão acentuada esses papéis. Então, notem que ele vem fazendo um movimento bem cadenciado e Cielo ontem deu um ponto de compra na superação da na superação da máxima de ontem, que foi a superação de 36,20, tá? Então, rompeu. O que eu vejo de Cielo? Tem espaço para romper esses patamares e buscar o quê? O primeiro ponto, que seria aqui o teste da região de R$ 38,00, que é o topo histórico do papel, e se eu colocar o semanal, tá? Ele ainda não perdeu a mínima e não fez um candle com corpo preto, que seria um candle na semana vendedor. Então o que eu vejo? Eu vou projetar uma alta aqui de Cielo, desse pivô de alta. Acredito que por esse rompimento ele tem espaço para voltar a subir. Qual que seria o alvo da Cielo no curto prazo? Eu ficaria de olho aqui na casa de R$ 39,20 e posteriormente um alvo bem mais longo, é claro, aqui na casa de R$ 41,50. Então a gente está falando de um upside inicialmente de 6%, depois um alvo um pouco mais longo na casa de 12% em alta. E para complementar, BB Seguridade, que é outra do setor, tá? Eu vou colocar aqui primeiramente o gráfico semanal, tá? O gráfico semanal, deixa eu só limpar aqui. O gráfico semanal, o que me desperta a atenção nesse papel é o que? O papel sobe, passa por um período de correção e há 2 semanas atrás ele me rompeu essa consolidação, o que sinaliza aqui o início de um pivô de alta um pouco mais longo. Então se eu colocar o diário, também foi um papel que deu a sinalização quando rompeu a máxima de ontem, inclusive a gente recomendou a compra desse ativo nas preços desses 29,51. E o que eu vejo para o papel? Tem espaço para a continuidade do movimento de alta? Sim, há espaço para uma movimentação direcional de alta. Eu vou pegar a projeção desse movimento a partir desse fundo. O que eu vejo agora de BB Seguridade?
Tá? Os próximos pontos de parada do papel ficaria aqui na casa de R$ 32,50, depois na casa de R$ 35. Claro que não podemos menosprezar esse topinho prévio na casa de R$ 33,70. Então, primeiro ponto, a gente vai ter um possível upside aqui na casa de 8 a 10%, tá? O primeiro alvo, e depois um alvo mais longo de 16%. Então, essa daqui é os dois papéis que a gente tem espaço para poder trabalhar em alta. Legal, vamos fechar então a lista com essas duas. Aliás, são 3, né? É que eu coloquei uma a mais, então são 7. Ao todo vão ser 7, então. Se quiser temos tirar a Rumo. Não, tá então tranquilo. Quanto mais papel, melhor. Então vamos Dá lá. uma olhada então na Rumo, na Brasil Farm e na Tupi. Vamos lá. Então, começar aqui com a Tupi 3, tá? É um papel que foi bem prejudicado, tá? Se a gente olhar primeiro o gráfico diário do papel, notem que a gente tem claramente um movimento de baixa, tá? Então, a gente tem uma linha de tendência de baixa que durou por muito tempo, desde novembro de 2015, e no curto prazo o ativo me rompe uma região de resistência. A média de 21 já está inclinada para cima. Passa por um período de alta. Para quem gosta de utilizar figuras gráficas, a gente tem aqui denominado um mastro e uma bandeira nesse papel. O rompimento da máxima dessa semana leva a uma movimentação direcional de Tupi. Então eu estou monitorando aqui Tupi, a superação desses R$ 15,05 para a gente buscar pelo menos aqui a média de 200 períodos na casa de R$ 16,50. A gente está falando de um upside de 10 e se a gente for pensar num prazo mais longo ainda, será que tem espaço para reverter sua tendência? Tem. Aí teria um alvo só lá no topo anterior. Quais seriam os alvos intermediários? Retração de Fibonacci entre topo e fundo. Percebam que média de 200 coincide com a retração de 50. No curto prazo, saindo de 16,60 alvo em 17,80. Depois eu vejo na casa de R$ 21 como alvo de Tupi 3. O outro o outro papel que a gente separou aqui para vocês, BPHA. Brasil Farma. BHA, Brasil Farma. Tá? É um papel em que me chama muita atenção. Porque além do valor seu nominal ser baixo, desde quando o papel fez o IPO, em 2011, ele tentou subir, subiu de uma maneira tímida. Posteriormente, ele teve uma forte movimentação de queda. Chegou a desvalorizar aqui 99%, saiu da casa do bem caro o papel na realidade. Depois ele veio aqui buscar os patamares dos valores bem baixos. Se eu colocar o gráfico semanal, logicamente que é um pouquinho mais longo esse movimento, mas é um papel para a gente poder monitorar de perto. E quem gosta desses tipos de papéis, o ativo sobe, passa por uma queda um pouco mais curta e agora ele começa a desenvolver uma movimentação de alta. Então esse cenário aqui para mim já começa a despertar atenção no semanal. Eu vou ficar de olho aqui em Brasil Farma no rompimento, alguma semana fechando aqui acima desses R$ 6,30, tá certo? E no gráfico mensal, notem que o gráfico mensal ele já está fechando acima de toda a estrutura em que a gente não teve um fechamento do mês, como fechou esse mês, na realidade 23% em alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses. Então, há 7 meses a gente não tem. Então, no mensal, na realidade, a gente já tem um pivô configurado e vai confirmar esse pivô onde? Superando a máxima desse mês, no início da próxima semana, no início do próximo mês. Então, a partir de 6,20 aí, BPHA é um papel interessante. E para finalizar os ativos que nós separamos, na realidade Rumo 3, a gente já comentou, inclusive já foi feita uma matéria na Infomoney, quando o papel estava sendo a R$ 4,85. Nós temos um call de compra do papel quando ele rompeu aqui essa região de 5,5. Tá? Então nós estamos trabalhando compra do papel, até o momento o papel já valorizou 19%, tem espaço para continuar subindo? Tem espaço para continuar subindo. E para quem gosta de olhar um mercado um pouco mais longo, para quem não conhece, tá pessoal, Rumo é a antiga ALL, tá? Então aqui a gente tem um espaço de uma movimentação dos preços acima da minha média. Percebam que a maneira que está em cima da média de 21 períodos, olha quantas semanas a gente já tem, gráfico semanal. A gente não teve uma movimentação dessa tão claro desde a região de 2009. Então notem que o papel sobe, se eventualmente ele der qualquer respiro aqui, caiu em relação a... Agora eu vou lendo o gráfico diário. Caiu até minha média de 21, para mim é um ponto para comprar. Lateralizou, é ponto para comprar. Inclusive, nós da Arena do Investidor estamos comprados nela a R$ 6 novamente. Esse aqui é o quarto trade que nós estamos fazendo desde os R$ 5. O alvo no curto prazo, 6,60, eu vejo que é o espaço para o papel buscar. Estamos falando aí de uma valorização de aproximadamente 10% ainda. Depois dos 6,60, eu vejo que ela tem espaço para buscar 8,70. Danilo, quantos por cento? A gente está falando de uma upside na casa de 40% ainda. Papel então bom, você acertou a mão com ele, né? Sim. E quando acerta a mão, tem que aproveitar mesmo, que Exatamente. o papel
voou mesmo. Só para complementar, Salomão, para não estender tanto, aquilo que a gente falou, o Ibovespa está dando possibilidade de compra? Sim. Eu, particularmente, fico mais confortável de trabalhar compra nesses últimos 7 papéis que a gente acabou de mostrar do que trabalhar compra no Banco do Brasil, no Itaú, até numa pela Petrobras. relação risco-retorno que você mostrou, né? Com Exatamente. os papéis, não precisa nem... não gosto de small cap. Bom, as 4 primeiras eram BIF, JBS, BB Seguridade, Cielo, que estão mostrando um ótimo potencial de alta. Né? Exato, então, como Royal Drogasil, Lojas Americanas, entre outros papéis interessantes para comprar. Tá. Legal. Bom, Danilo, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado. Volte sempre ao Visão Técnica. Obrigado, Salomão. Obrigado a todos pela audiência e bom início do mês de agosto para todos na segunda-feira. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tenham todos um bom fim de semana e até agosto com mais Visão Técnica. Tchau!